Voltamos com a notícia de frente desta terça-feira e olha só, a Comissão de Saúde convocou representantes da região norte para discutir o avanço da Covid no interior e durante essa sessão remota teve denúncia ali das condições do Hospital Regional de Colíder. Vamos acompanhar o trecho. Nós temos uma demanda lá de Colíder, viu? Os vereadores de Colíder, eu não sei se entraram em contato com vocês, mas, assim, a população de Colíder está numa situação de desamparo. Na semana passada faleceu uma técnica de enfermagem que trabalhava no Hospital Regional lá de Colíder. Eles criaram uma ala para atender Covid de enfermaria, mas sem profissionais. O profissional que estava dando suporte nessa ala era o profissional que atendia o pronto atendimento geral, mas era um suporte quando era chamado em situações de desespero. Há um relato, inclusive, num vídeo que está circulando da filha dessa técnica de enfermagem, que é enfermeira e que trabalha no Hospital Regional, o drama que eles sofreram com a situação da mãe lá em Colíder. Assim, a mais absoluta negligência do Estado em relação à população de Colíder. E eles querem uma agenda com a Comissão de Saúde. A situação de Colíder é a situação de Confresa, é a situação de Querência, é a situação de Sorriso, é a situação de Lucas, é a situação do Estado todo, infelizmente. Mas onde há hospital regional, é possível pensar no enfrentamento de mais qualidade. E, infelizmente, a população de Colíder está sofrendo muito por conta dessa negligência. Pois é, olha, aí a gente vai conferir agora a entrevista do Jornal do Meio-Dia, um trecho. Na verdade, a gente nem conseguiu finalizar a entrevista por conta do sinal na internet, mas você vai conferir um trecho agora. O governador fala também da situação do interior e dessas denúncias. Vamos acompanhar. No começo, em março, a sua equipe tinha feito uma projeção para 4.000 infectados no estado. Hoje a gente chega a mais de 28.000. E a população cobrou que esse plano estratégico fosse feito desde o início. Houve erros nessa projeção? Faltou esse plano antes? Olha, Nayara, primeiro eu desconheço essa informação que a nossa equipe tenha feito um plano para 4.000 infectados. Nós nunca fizemos essa afirmação. A pandemia, ela tem uma característica que ela é nova, né? O mundo não tem muita experiência sobre isso. A cada dia a gente vê previsões aí feitas por cientistas, por pessoas que tentam fazer previsões de quantas pessoas vão infectar, morrer, e muita gente está errando. O governo, da nossa parte, eu posso lhe garantir, nós não fizemos essa previsão de que teríamos apenas 4.000 infectados em Mato Grosso. Nós fizemos um planejamento, ampliamos UTIs, né, naquilo que dependia do governo. Muitas prefeituras que são gestão plena. Quando uma prefeitura é gestão plena, significa que ela tem a responsabilidade pela saúde naquele município e o Estado e o governo federal ajudam a pagar essa conta. Em alguns casos até pagam a conta, mas o prefeito, a prefeitura, onde é gestão plena, tem essa responsabilidade de conduzir. Nós fizemos um planejamento. Mato Grosso, a maioria das nossas atividades econômicas vinham sendo desempenhadas normalmente, as pessoas vinham circulando normalmente, e isso causa uma maior circulação do vírus também. Por isso que o número de contaminados, ele cresceu aqui em Mato Grosso, como está crescendo aqui no Mato Grosso do Sul, em Goiás, na região sul do país, onde a contaminação chegou. O governo está, neste momento, fazendo um trabalho de abertura de novas UTIs. Lá na Arena Pantanal, nós vamos fazer lá um centro de teste, triagem, diagnóstico e redistribuição de medicamento, e estamos fazendo tudo o que é possível. Esse hospital de campanha, que as pessoas, alguns falam por aí, gente, nós temos lá na Várzea Grande alguns leitos de UTIs que estão prontos, mas falta médicos e falta medicamento. E esse problema de medicamento está faltando no Brasil inteiro, não é só aqui. Então, para abrir novas UTIs hoje, não é fazer um hospital de campanha. E depois, vai ter médico para colocar lá dentro? Vai ter equipamento para colocar lá dentro? Vai ter
né, os medicamentos, que não está faltando só aqui em Mato Grosso. Se fosse aqui, seria um problema dos prefeitos, do governador, né, do governo do estado. Mas não é, está faltando no Brasil inteiro. O CRM registrou uma denúncia do SAMU de que alguns médicos estão pedindo para não fazer mais plantão, porque não estão recebendo EPIs, que são os equipamentos de proteção, e falta equipamentos nas UTIs, nas ambulâncias UTIs. O governo tem ciência disso? Já chegou essa denúncia, Secretaria Estadual de Saúde, governador? Olha, se está faltando equipamento de EPI, é por incompetência de alguém, de algum servidor. Porque os nossos almoxerifados têm, a rede está distribuindo, o governador comprou isso, né, a secretaria comprou e está lá para ser usado. Então, gente, tem que parar nesse momento de ficar as pessoas esparramando notícias falsas por aí. Nós compramos EPI, temos EPI. Então, não tem a menor justificativa alguém estar reclamando no Estado. Se estiver faltando, eu vou ter que apurar, porque tem algum servidor público cometendo falha nesse processo, porque o governo comprou, está no nosso almoxerifado e não deve estar faltando nenhum equipamento de proteção individual em nenhuma das nossas redes. O prefeito Emanuel Pinheiro, numa live agora há pouco, disse que o interior do estado está sem apoio e sem estrutura e que Cuiabá está tendo que sustentar o estado inteiro. Por exemplo, ele disse que entregou 115 leitos de UTIs em Cuiabá, enquanto o estado entregou apenas, assim, não é apenas, mas 265, um pouco a mais que a capital. Olha, Nayara, isso é uma mentira do prefeito. Desculpa dizer, né? Eu não quero criar nenhum debate nesse momento, mas ele está faltando com a verdade. Primeiro, hoje, parece-me que ele disse que vai abrir, depois de quase 4 meses de Covid, os primeiros 20 leitos novos. Porque o que ele fez foi fechar os leitos que existiam para as outras doenças e mudar para a Covid. O governo do estado abriu leitos novos. O que existia está lá atendendo as outras doenças. O que ele fez? Pegar os leitos que já existiam, acabar e mudar para a Covid. Bom, aí você pode perceber a instabilidade da internet. Eu acho que a internet ficou tão ruim porque ele estava tão bravo com o Emanuel Pinheiro ali que ele começou a falar de vaso. Mas assim, daí a gente não conseguiu mais terminar, viu, Paulo e Lúcio? Só que você percebeu aquela primeira pergunta, eu falava... É porque Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro não tem conexão nenhuma. Boa analogia, viu, Lúcio? Em abril, Paulo, deste ano, eu e o Lúcio fizemos uma entrevista com o governador lá no Palácio Paiaguás, bem no início dos casos aqui em Mato Grosso. Antes dessa entrevista, o governo já tinha feito um decreto, eu quero só jogar aqui no GD, ele já tinha editado um decreto e ele falava nesse decreto uma estimativa de 4 mil infectados durante a pandemia aqui, ó, vou até colocar... durante a pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir, então, um trechinho dessa entrevista do dia 1º de abril deste ano, mas que foi vinculada no dia 2 de abril. Vamos conferir. Se nós compararmos Mato Grosso com a Itália, né, com 55 dias, né, depois da primeira contaminação, a Itália, um país de 60 milhões de habitantes, ela tinha em torno de 75 mil contaminados. Se Mato Grosso seguir a mesma linha da Itália, 55 dias depois da primeira contaminação, Mato Grosso deveria ter ou poderá ter em torno de 4 mil contaminados. Então, isso é uma probabilidade estatística proporcional. A população de Mato Grosso é 3,4 milhões de habitantes, a Itália é 60, só fazer a proporcionalidade você chega então a 4 mil. Se isso acontecer, que é hoje o chamado pior caso do mundo, nós teríamos 4 mil contaminados, dos quais 20% precisaria de internação, daria em torno de 800, e dos quais 5% precisaria de um UTI, precisaria em torno de 200 UTIs. E aí temos que entender que é internação na rede pública e privada. Hoje nós temos 25 casos confirmados em Mato Grosso, nós temos aí, parece-me que 9 pessoas internadas e todas elas, por enquanto, na rede privada. Na rede pública de Mato Grosso, dos hospitais do governo ou da rede SUS, não tem nenhuma pessoa internado, confirmado coronavírus. Então, o governo projetou que 200 pessoas precisariam de leitos, 265 leitos foram entregues.
Só que não é o suficiente hoje, no dia 14 de julho de E 2020. tinha sim a projeção dos 4 mil infectados, não é isso? O governador falou da projeção ali, fez até a comparação Com a Itália. com a Itália. Tudo bem, depois eles foram atualizando isso, mas que existia essa projeção. Foi em cima a estratégia, né, Lúcio? E o seguinte, essa projeção aí, auxiliada por um infectologista que está dentro desse comitê aí de enfrentamento ao coronavírus do governo estadual. É da UFMT, se eu não me engano, não é? Sim, mas ele auxilia, né? Ele assessora esse comitê lá. Comitê de crise? Como que Isso, é esse o nome? Deve ser de crise. Paulo, vamos para o seu destaque, porque também tem a ver com isso, né? A verba federal, a gente pode perceber então que o governo trabalhou nesse número baixo, de que apenas 200 pessoas precisariam de leitos de UTI. Quando se fala de crise sanitária, né, especialmente por conta da pandemia, se fala aí de recursos. Mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. Não que o governo esteja alegando isso. Aí o governador acabou de alegar aí, falta médico, não encontra médico e tudo mais. A questão financeira propriamente. O governo federal, no dia de ontem, depositou em cash, larjam, funfa, nas contas aí dos estados e municípios, mais uma parcela, a segunda delas. No estado de Mato Grosso recebeu 336 milhões de reais, ou seja, com a primeira, o estado de Mato Grosso já recebeu 672 milhões de reais. O argumento para o uso desse dinheiro, qual seria? É para a questão sanitária propriamente? Necessariamente não, é uma espécie de socorro devido às perdas tributárias, não é? Só que aí o governo, evidentemente, deve eleger as suas prioridades e ninguém discute que a prioridade nesse momento é a saúde pública. Ou seja, Mato Grosso está com 672 milhões de reais de um total de 1 bilhão e 300 milhões que vai receber. Na verdade, é a metade, né? Falta ainda igual valor para receber até setembro. E aí a gente vai esmiuçando um pouco mais. Os municípios do estado de Mato Grosso receberam também uma parcela no dia de ontem, todos os municípios, no bojo total 240 milhões de reais que foram depositados ontem, e é a segunda parcela também que os municípios, os 141 municípios de Mato Grosso receberam, ou seja, já são 480 milhões destinados da União como socorro para os municípios aqui do estado de Mato Grosso. Os principais valores, Cuiabá, por exemplo, que é o maior município, na primeira leva, ou seja, no mês passado, de acordo com o Ministério da Economia, não é? De acordo com o Tesouro Nacional também, a Secretaria do Tesouro Nacional, Cuiabá recebeu 42 milhões no mês passado e agora, no dia de ontem, mais 42 milhões. Ou seja, o município de Cuiabá tem em caixa, em dinheiro, 84 milhões de reais para efeito de socorro financeiro. Agora, o prefeito pode direcionar, ele manda, ele sabe o que é prioridade e o que não é prioridade para o seu município. Ele pode fazer isso. O senhor Manuel Pinheiro tem dinheiro em caixa, assim como tem dinheiro em caixa também a dona Lucimar Campos, lá de Várzea Grande. Ela recebeu no mês passado 19 milhões de reais, pouco mais de 19 milhões de reais. Ontem, segunda-feira, mais 19 milhões de reais. Tem dinheiro. E o que a gente recebe de reclamações por falta de atendimento médico, falta de UTI, falta de EPIs lá em Várzea Grande, como em Cuiabá, é um absurdo. Então, não tem esse argumento aí de que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim, senhor. E aí a gente invoca aí até os próprios parlamentares, tanto aqui na esfera estadual, a Assembleia Legislativa, como nos vereadores, que tem que fiscalizar e cobrar. A população é limitada porque nem sempre esses dados constam nos portais de transparência aí. Aí, só para citar aqui alguns outros exemplos de municípios que também receberam, você tem ideia, o menor município de Mato Grosso, que era Araguainha, também recebeu ali uma ferpazinha de 64 mil reais na primeira, agora mais 64 mil reais, eu não estou falando de milhões, que é um município ínfimo, 2 mil habitantes. Agora, os principais municípios de Mato Grosso, Rondonópolis, que é o terceiro município maior, recebeu na primeira 16,
e agora ontem mais 16, seu Zé do Pátio. 32 milhões aí no caixa para fazer alguma coisa e diminuir aí essas reclamações. Sinop, o quarto município, recebeu 9,8 milhões na primeira, igual valor na segunda, 19 milhões e 600 tem em caixa. Tangará da Serra, 7 milhões e 100 mil na primeira, igual valor na segunda, 14 milhões em caixa. Cáceres, 6 milhões e meio na primeira e 6,5 na segunda. Esses são os principais municípios. Tem outros tantos aí que você pode acessar o site do Tesouro Nacional para verificar o seu município, quanto recebeu aí para enfrentar essa pandemia. E essa montanha de dinheiro não se refere apenas a esses números que você falou. Essa liberação aí do Ministério da Economia é para fazer face à perda de arrecadação. ICMS, eles estão recebendo dinheiro à parte, exclusivamente para combater a pandemia, e Cuiabá, além disso daí, vai receber ou já está recebendo mais de 90 milhões de reais, que não tem nada a ver com esses valores aí, viu, Paulo? Não tem nada a ver. Aí são 168 milhões em 4 parcelas de 42 milhões. Tanto Cuiabá como Várzea Grande estão recebendo dinheiro de outra fonte exclusivamente para combater a Covid e para construir UTI, não é, senhores prefeitos? Que tal? Esqueceram ou não? Vamos então para o intervalo. Na volta a gente vai falar do destaque do Lúcio Sorge, CPI do Paletó.